Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade às nossas aulas em História da Igreja, nos estudos em Teologia. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. E vamos prosseguir então, tá certo, nossos estudos, analisando agora o grande período da Reforma Protestante. Então estamos aí, já havíamos abordado o final do que se entendia como período da Idade Média. E agora, de fato, vamos partir para grandes transformações aí no contexto da Europa, que vão desembocar aí no período contemporâneo, né? Então estamos analisando agora acerca dos grandes reformadores, e já havíamos visto que o movimento da Reforma ele só foi possível devido a alguns precedentes muito importantes que, somados, vieram a desembocar nessas consequências graves no continente europeu, que foi cada vez mais o enfraquecimento do poder universal que a Igreja Católica dispunha, por exemplo, na época de Inocêncio III, ok? E na época já de Bonifácio VIII, isso vai se desmontando, vai cada vez mais perdendo forças, até que de fato a concatenação de muitos movimentos descontentes com esse poderio acumulado da Igreja Católica veio a favorecer a época da Reforma. E aí temos aí alguns outros pré-reformadores que já estavam dando, né, todo esse clímax que iria ter o seu estopim na pessoa de Lutero, né, no grande reformador Martinho Lutero, mas que aqueles que precederam ele prepararam já o terreno para que fosse favorável o momento da grande reforma, conforme abordado, né, no contexto de Martinho Lutero, com a fixação das 95 teses e a participação de muitos príncipes governantes da Alemanha, dando apoio político e financeiro, e assim o desenvolvimento deste movimento com o surgimento de outros movimentos reformistas em outras áreas que também conseguiram dar certo, vindo a causar essa grande transformação, né, no contexto religioso, político e econômico da Europa no século XV. Tá, okay? Então temos aí século XV, século XVI. História do cristianismo, tá certo? Os reformadores. Então temos, a partir desse quadro que estamos observando em tela, uma ideia acerca dessa continuidade desses movimentos reformadores. Tá, okay? Então vemos aí, desde a época da Igreja Primitiva, em linha de continuidade histórica, vindo a constituir aquelas 5 sés apostólicas, como a gente viu, tendo visto também a queda da Sé Apostólica de Alexandria, a de Jerusalém, a de Antioquia, restando a de Roma e a de Constantinopla, ficando sempre uma disputa entre as duas, mas devido à Sé Apostólica de Constantinopla estar sempre sujeita ao imperador bizantino, o contexto dessa igreja não pode se expandir muito em relação ao poder, à autoridade, à influência, o que não acontece com o papado latino, com a igreja que estava em Roma, que de fato vai cada vez mais crescendo como uma instituição poderosa, e vemos o ápice, né, desse poder na pessoa de Inocêncio III, que de fato se conclama o vigário de Cristo, e depois Bonifácio VIII vai se dizer substituto de Constantino. Então temos essas figuras que são bastante elucidativas aí do tremendo poderio da Igreja Católica Romana no contexto europeu ocidental. Então, a partir deste segmento do cristianismo, a Igreja Católica Romana, Igreja Católica Apostólica Romana, que preside aí de forma universal sobre essas cortes desses importantes reinos da Europa, nós vamos ver se desenvolver cada vez mais o descontentamento em relação a este poder acumulado, né, a ingerência dessa igreja em diversos assuntos, não somente religiosos, mas na esfera política, na esfera econômica, tá certo? Na esfera da justiça, e essa ingerência, né, esta intromissão da igreja nesses diversos assuntos vai causando descontentamento em vários setores da sociedade. Então, tanto a população comum, que via a igreja muitas das vezes extrair recursos, né, os escassos recursos muitas das vezes que tinham nas suas terras, tendo já que trabalhar e dar parte do seu rendimento para o bispo, para o senhor feudal,
para autoridades locais, para o rei que cobrava lá suas taxas para manter o exército. Então, com esta opressão, você vê o descontentamento do extrato mais baixo da sociedade, dos camponeses, mas também das autoridades, tá certo? Da aristocracia, que via a Igreja Católica cada vez mais tomar decisões políticas também dentro de seus territórios, e da parte daqueles que lidavam com a economia, a burguesia que estava crescendo cada vez mais, que via a Igreja Católica impor limitações que lhes causavam muitos problemas, e assim você vai observar cada vez mais a associação entre essa classe burguesa economicamente ativa que está surgindo e que, com o advento das grandes navegações, vai começar a trazer produtos de outras regiões para fazer a negociação ali, e cada vez mais enriquecendo, adquirindo um poder que vai superar o poder dos antigos senhores feudais que estavam ligados à terra, favorecendo a monarquia unitária dessas nações. Então você vai ver surgir cada vez mais um sentimento nacionalista, com estes reis sendo apoiados por essa burguesia, para que esses mesmos reis também forneçam proteção militar a esta burguesia, né? O trânsito dos seus produtos, o estabelecimento das feiras, a proteção, né, a esta categoria. Então essa associação entre a burguesia emergente e a monarquia, essa monarquia unificando o poder, não estando mais fragmentado entre os senhores feudais, vai dar lugar ao surgimento dos nacionalismos, nacionalismo francês, o nacionalismo alemão, o nacionalismo inglês, né, e cada vez mais este sentimento nacionalista vai se apartar de um poder supostamente universal, que é o poder da Igreja Católica, que está em Roma. Então vão entender cada vez mais que este poder é um poder estrangeiro e que está se metendo dentro de assuntos internos. Então isso vai sendo cada vez mais rejeitado. Sem contar ainda a questão do renascimento, a independência intelectual em relação a muitos grupos que não aceitam mais estar subordinados à Igreja Católica Apostólica Romana, aos seus filtros, né? As limitações que ela impõe sobre a cultura, sobre a arte, sobre o conhecimento, sobre os inventos científicos que estão começando a surgir. Então, cada vez mais com o Renascimento, a busca por estabelecer uma linha direta de contato com a cultura greco-romana, restaurar isso. Aí você vê, a gente analisou na época do monasticismo, o surgimento dos ateliês, que agora se encarregam tanto por produções artísticas, quanto também por cópias de livros. Então são feitas cópias de livros que não passam pela censura da Igreja Católica. Então passam aí a se produzir livros que não eram tolerados pela Igreja Católica, mas eles começam a produzir isso e dar divulgação. Aí com o surgimento da imprensa, né, com a invenção de Gutenberg, Johannes Gutenberg, que vai viabilizar uma rapidez cada vez maior da produção de livros, não mais por copistas, mas sim pela prensa móvel. Então ele pega uma prensa de espremer uvas, ele adapta ali os tipos móveis, né, que são as letras feitas ali em encaixe de metal. Então ele encaixa na prancha e vai assim imprimindo as páginas, e com isso você tem uma produção muito mais rápida. E agora com essas instituições independentes, você vai ter a divulgação mais rápida de livros que não eram aceitos pela Igreja Católica, mas isso agora não vai poder mais ser controlado. Aí você vai ver transformações na cultura, você vai ver, por exemplo, alguns concílios sendo estabelecidos para tentar limitar o poder do Papa. Você vê principalmente isso com a resolução do Grande Cisma, que a gente analisou, um concílio reunido por um monarca do Henrique IV, se eu não me engano, do Sacro Império Romano Germânico. Ele vai dar fim àquele grande problema que surgiu com o papado em Roma, outro em Avignon e ainda um papado em Pisa, né? Então vai se reunir esse concílio para tentar dar uma solução a isso, quando a gente vê surgir Martinho V como Papa. Então com isso a gente tem, inclusive Martinho V vai trabalhar depois para esvaziar o poder, né, desses concílios, mas com isso há sim uma reação ao acúmulo de poder nas mãos do Papa, né, através desses movimentos conciliares, por exemplo. Então você vai ter esses diversos movimentos contribuindo para esta época, né? Você tem essa questão que eu falei da cultura, você tem agora mudança, né, na questão da arte,
os primeiros inventos, né, que vão começar a surgir, se desenvolver, e você tem toda essa insatisfação criada aí na sociedade, né, desde as classes mais baixas até a classe mais alta, querendo cada vez mais independência em relação à Igreja Católica. Então, dentro desse contexto, e tomando também como ponto de partida os outros reformadores que vieram antes de Lutero, nós temos então o estopim da reforma com a venda de indulgências, né, o Papa Leão X autorizou a comercialização de indulgências. Você tem a figura de Alberto de Brandemburgo também envolvido com isso, querendo enriquecer seus cofres, né, naquela região. Ele então pede ao Papa essa autorização, que lhe concede, e aí ele começa a viabilizar a venda de indulgências, tendo na figura de João Tetzel, aquele que iria estar comercializando essas indulgências próximo ali à jurisdição, né, da Catedral de Martinho Lutero em Wittenberg, né? Então ele, padre nessa época, padre da Ordem Agostiniana, quando seus fiéis, primeiro, quando ele nota que muitos dos seus fiéis de classe mais alta não vinham mais ao confessionário, e aqueles que ainda vinham lhe davam aí algum parecer, né, alguma informação acerca dessa questão da venda de indulgências. Ele vai procurar saber melhor e ele se escandaliza com isso. Já havia se escandalizado numa viagem anterior que havia feito a Roma, quando ele vê a maneira, né, leviana com que ali eles se tratavam as coisas que para ele eram tão sagradas. Mas com o comércio da indulgência, isso foi o fim da linha para ele, né? Então ele, de fato, elabora aquelas teses por meio das quais ele queria conclamar para que doutores debatessem com ele acerca daquilo, acerca daqueles pontos que convergiam principalmente no sentido da indulgência, né? Qual o real valor de uma indulgência? Se ela de fato traz a perdão de pecados, se ela é biblicamente possível fundamentá-la. Então ele queria discutir questões em torno da indulgência, ao que a igreja não dá qualquer tipo de atenção, de possibilidade de haver qualquer debate desse tipo, mas o Papa reage com energia em relação a isso, primeiro emitindo uma bula ordenando que ele se arrependesse, depois de fato excomungando da igreja. Então você tem com isso o rompimento, né, de Lutero com a igreja, e a partir daí então um movimento que possa dizer então luterano, né? Surge então o luteranismo ali na Alemanha, que não faz uma reforma tão profunda assim. Alguns aspectos da Igreja Católica permanecem ainda dentro desse movimento luterano que surge, mas ele é o pontapé inicial, né? Então ele é o pontapé inicial para um movimento de reforma que vai cada vez mais, né, aperfeiçoando esta reforma e de fato transformando a igreja, retirando ela da influência daqueles desvios que estavam presentes na Igreja Católica e fazendo cada vez mais com que ela retorne à base bíblica. Então você vai ter com Lutero o pontapé inicial, mas certamente permaneceram ainda muitos problemas em relação a esta reforma luterana. E até na atualidade a igreja, que é chamada Igreja Luterana, ela não guarda tantas características em relação àquele movimento do luteranismo do início. Eles também passaram por transformações, por mudanças, tá ok? Então temos aí a Igreja Luterana. A partir, né, dessa reforma de Lutero, você vai ver outras reformas também eclodirem. Aí você tem a reforma anglicana, que está envolvida muito mais com questões particulares do rei da Inglaterra na época, tá ok? Então o rei Henrique, ele querendo se divorciar da sua esposa, que não lhe dava filhos homens, ele é proibido pelo Papa, mesmo que o Papa já tivesse lhe concedido um título de honra, por ele ser um perseguidor também desses movimentos de reforma que surgiam e que também começavam a surgir na Inglaterra. O Papa lhe deu um título como defensor da fé, mas quando o Papa lhe nega a possibilidade de se divorciar, então ele rompe com o Papa e torna a Igreja da Inglaterra uma igreja independente, mas que vai permanecer nessa estrutura da Igreja Católica, apenas uma Igreja Católica com outro nome. Uma Igreja Católica que não responde ao Papa, que responde ao Rei. Então o Rei é feito a autoridade máxima desta Igreja, e os seus cardeais agora, né, são presididos diretamente pelo Rei, e você vai ter a figura também do cardeal que o rei havia pressionado para orquestrar, né, toda essa ruptura,
vai ter um papel importante para tentar dar um ar mais, principalmente com a morte do rei, tá? Vai dar um ar mais diferenciado a esta igreja anglicana. Então a igreja anglicana ela vai passar por diversas fases, dentre as quais algumas ela vai se afastar mais do catolicismo. Depois, com a mudança, com a vinda de outros reis, por exemplo, Maria I vai tentar um retorno ao catolicismo, até que Elizabeth I chega ao poder e vai buscar uma via do meio termo. Então a igreja, ela de fato implementa algumas reformas, mas não se distancia tanto da igreja católica, da estrutura básica da igreja católica, o que será motivo para alguns grupos chamados não conformistas se apartarem dessa igreja anglicana. Então, com o surgimento desses grupos não conformistas, você vai ter grupos que saem dentro dessa igreja oficial e fundam outros movimentos. Você vai ver, por exemplo, os movimentos puritanos, tá ok? Então temos aí, a partir da igreja anglicana, você vê o surgimento da igreja metodista, a igreja batista e a igreja congregacional. Então movimentos que vão partindo daí, vão tomar outro caminho, diferenciando-se, afastando-se da igreja anglicana, que eles entendiam ter ainda uma estrutura semelhante à igreja católica, tá? Então, de dentro da igreja metodista, você vê surgindo a igreja metodista ortodoxa, a igreja evangélica Avivamento Bíblico e a igreja metodista wesleyana, nascida em 1967. Em relação ao movimento da igreja batista, você vê surgirem da Batista a igreja batista renovada, em 65. A igreja do Evangelho Quadrangular, em 1918, e a Assembleia de Deus surgindo também de entre alguns participantes da igreja batista, né? Então surgem aqueles que dão início ao movimento que veio a se tornar a igreja Assembleia de Deus, 1910. Da igreja quadrangular virá o Brasil para Cristo, a igreja Nova Vida. Do Brasil para Cristo, alguns dissidentes formam a igreja Deus é Amor, tá ok? Da igreja Nova Vida, a igreja Universal. Da Universal surgirá a Internacional da Graça e a Mundial do Poder de Deus. Então você tem esses movimentos aí que surgem a partir dessas dissidências, né, de dentro desses movimentos anteriores. Por outro lado, temos a Reforma Luterana, a Reforma na Inglaterra, principalmente causada, né, por essa questão do desacordo entre o rei e o Papa. E na Igreja Presbiteriana, que é a Reforma na Suíça, iniciada com Zwinglio, com Eurico Zwinglio, que se desentende inclusive com Lutero, tá certo? Um concílio, houve um desentendimento em relação à ceia. Lutero abraçava o chamado consubstancialidade. Havia na Igreja Católica a transubstanciação, e a consubstanciação foi a de Lutero. Então, na Igreja Católica havia o conceito da transubstanciação, que afirmava que de fato a hóstia se transformava no corpo. A hóstia se transformava no corpo de Cristo. Lutero rejeita a ideia de se transformar no corpo, mas diz que Cristo é uma presença real na hóstia. E o Eurico Zwinglio rejeita totalmente isso. Então você vê também problemas aí de formação dos dois, né? Esse ponto mostra de forma muito clara a diferente mentalidade dos dois. Enquanto Lutero passou sua vida no convento, ligado, né, permeado por esse ambiente católico, Eurico Zwinglio teve uma formação mais liberal, uma formação a partir de ideias renascentistas. Então, para ele é completamente ridículo tanto a transubstanciação quanto a consubstanciação. Então, ele apenas adotava a ceia como memorial. E a partir daí houve esse racha. Então, as reformas seguiram caminhos distintos, né? A reforma luterana e a reforma na Suíça, começando com Eurico Zwinglio, sendo bem aceita, mas combatida depois pela alguns. A Suíça formada por cantões, cada cantão era como uma província, e algumas províncias, a maioria se tornou protestante, mas algumas permaneceram católicas, se aliaram a Carlos V para conseguir apoio tanto do Papa quanto do Imperador para combaterem aquelas que haviam se tornado protestantes. E desses combates, Eurico Zwinglio veio ser morto, tá ok? Então morreu combatendo. Depois, quem tomou a frente da continuação da reforma, aí temos Farel e temos depois Calvino. Daí Calvino, de fato, vai estruturar uma reforma que vai alcançar um nível mais avançado do que a reforma luterana. Inclusive, Calvino será um grande nome
para a estruturação teológica da reforma. Então você tem com Lutero o pontapé da reforma, mas com Calvino você tem de fato uma estruturação da teologia da reforma, com a produção da chamada instituição da religião cristã, que é uma teologia sistemática, digamos assim. Então ele vai trazer uma abordagem do ponto de vista reformado acerca das principais doutrinas, acerca da teologia sistemática, tá ok? Acerca da relação entre igreja e Estado, de como entender essa antiga relação com a igreja católica. Então vai fazer uma apologia de fato dessa separação da igreja católica. E a partir de Genebra, que é a capital, tá certo, da Suíça, Zurique era uma cidade importante também, principalmente a atuação de Ulrich Zwinglio foi em relação a Zurique, mas em Genebra você terá então Calvino fazendo essa estruturação teológica, e a partir de Genebra você vai ter muitos representantes que vão partir para vários lugares da Europa e vão agora dar essa estruturação teológica da reforma. Então a formação de muitos grandes ministros da reforma na Europa se dará a partir dessa estruturação teológica promovida por Calvino em Genebra. Tá, okay? Então será fundamental para a reforma. E aí, do entroncamento aí presbiteriano, você tem a Igreja Presbiteriana Independente, 1903, Igreja Presbiteriana Unida, 1983, Igreja Congregação Cristã do Brasil, que aí já vai se apartar, né? Vai ser um dissidente, que vai sair dali, vai formar a Congregação Cristã e depois a Igreja Renovada Cristã. Ainda dentro do presbiterianismo, você tem a Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia, Igreja Presbiteriana Independente Renovada e a Igreja Presbiteriana Conservadora. E aí, dissidente da Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia, você tem a Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Tá ok? Então, somente para dar um pequeno parecer acerca desse grande entroncamento de reformas e de igrejas que daí vieram. Claro que aqui é bem resumido, a gente vai ver isso cada vez melhor enquanto a gente for avançando na matéria, tá ok? Eu quero trazer aqui, ainda aproveitando, tá ok, esse quadro, eu quero trazer uma leitura em R.N. Champlin, Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de R.N. Champlin. Eu quero ler a nota sobre o protestantismo na página 476, esboço histórico, protestantismo. Vamos lá. R.N. Champlin. Primeiro que os albigenses, uma seita de reformadores religiosos, século 11 a 13, que em nenhum sentido foram protestantes e evangélicos, então totalmente diferentes. É um outro tipo de movimento, um movimento também reformador, mas que não tinha nenhuma relação com a reforma protestante ou com os movimentos evangélicos que surgiram, exceto que se insurgiram contra a autoridade papal buscando liberdade religiosa. Nesse sentido, eles anteciparam o movimento protestante do século XVI. Os valdenses, uma seita de dissidentes religiosos fundada em cerca de 1170 d.C. por Pedro Valdo, que buscava restaurar a igreja à sua pureza original, enfatizando o estudo das escrituras, apesar de não terem sido protestantes e evangélicos quanto a muitas doutrinas. Eles representavam um anseio por reforma e por liberdade, destacando a importância das escrituras. Esses elementos vieram a tornar-se preciosos para o protestantismo, aderindo principalmente na ala reformada, na ala reformada suíça, tá, ok? O movimento de reforma suíço. Para o protestantismo. Os valdenses continuam existindo como um grupo independente até hoje, tendo assumido posições mais evangélicas do que antes. Agora, figuras importantes. John Wycliffe, século XIV, foi uma verdadeira antecipação da reforma protestante. John Huss promoveu a ideia de Wycliffe e assim tornou-se outro elo verdadeiro do processo histórico que conduziu à reforma protestante. Suas datas aproximadas foram de 1369 e 1415. Os anabatistas, olha só. A gente vai ver melhor aqui sobre os anabatistas, é interessantíssimo, viu? Muitas das vezes não são abordados devidamente acerca dos anabatistas, que foram também, foi uma reforma radical em alguns momentos, de fato. Perderam tanto o norte, o sentido,
mas são sim muito importantes dentro do contexto da reforma. Inclusive foram perseguidos pelos ditos, né, protestantes, reformados e católicos. Foi o grupo mais perseguido nesse contexto das grandes reformas, né, da grande separação da Igreja Católica. Esses formaram um movimento anterior à Reforma Protestante, mas eram essencialmente reformadores. Eles defendiam várias doutrinas nitidamente evangélicas que influenciaram o curso da Reforma, e então, com a passagem do tempo, terminaram por mesclar-se com os reformados, em certo sentido, né? Porque muitas das vezes eles foram, na verdade, perseguidos, tanto pelos reformadores protestantes quanto pelos católicos. A Reforma Protestante propriamente dita teve início em 1517, quando Lutero afixou suas 95 teses. Ok. Reforma Protestante. Ver os artigos separados sobre Lutero, Calvino, Zwingli, John Knox, que fez a reforma na Escócia. O que nos leva ao final do século XVI, apresentando a propagação do protestantismo por vários lugares da Europa. A Igreja Anglicana, a separação entre a Igreja da Inglaterra e a Igreja de Roma, também foi um movimento histórico do século XVI. Aí cita aqui um artigo sobre a comunhão anglicana. Essa comunhão representa uma espécie de meio caminho entre o catolicismo romano e o evangelicalismo, retendo aspectos católicos no anglo-catolicismo e evangélicos. Os batistas tiveram sua origem no espírito evangélico que foi gerado dentro da comunidade anglicana, né? como mostra aqui, né? Sai de dentro dessa comunidade anglicana, inconformados com aspectos muito católicos ainda dessa estrutura. Eles são dentro dos grupos não conformistas, né? Então eles se rebelam e fundam seu próprio grupo. Nos séculos 18 e 19, o protestantismo consolidou-se sob a forma de suas denominações históricas, mas sofreu alguma fragmentação adicional em grupos menores. A grande inovação do século XVIII foi o metodismo. Metodismo que também está abordado aí. Também é uma ramificação que tem origem aí nesse movimento, nessa reforma anglicana. Tá ok? Então aqueles que não ficaram satisfeitos com o nível da reforma que foi implementada por essa estrutura se rebelaram contra ela. No século XIX, vários grupos vieram fixar-se na América do Norte. Dali e da Europa, começando pela Alemanha, desenvolveu-se o moderno movimento missionário. Isso propalou as várias denominações protestantes e evangélicas tradicionais por todo o mundo, embora no começo, principalmente no Extremo Oriente e na África. Século XX. Tem havido grande fragmentação de grupos protestantes e evangélicos. A história do protestantismo, nessa altura dos acontecimentos, tem se tornado uma massa confusa de igrejas e credos, de fato. Tal competição tem se espalhado por todas as partes do mundo através do movimento missionário. As denominações protestantes mais antigas têm se fragmentado em intermináveis divisões e subdivisões. O liberalismo tem sido uma dessas forças de desagregação, mas a maior parte dessas divisões tem envolvido disputas sobre doutrinas e práticas secundárias, ou então devido à luta pelo poder, à arrogância e à carnalidade. O movimento carismático tem adicionado um número ainda maior de fragmentos. Ali busca-se uma nova expressão de vida através de experiências místicas. Infelizmente, faz-se isso sobre bases anti-intelectuais. No combate ao dogmatismo das denominações protestantes e evangélicas tradicionais, por volta de 1950, já havia 250 grupos protestantes diferentes nos Estados Unidos da América do Norte. O movimento ecumênico insuflou uma tentativa de unificação, um esforço que prossegue. Infelizmente, busca-se ali uma unificação organizacional com o sacrifício de crenças bíblicas autênticas. Quanto a maiores informações sobre a questão, veja artigo, então ele cita aqui. 3 tipos básicos de protestantismo. Vamos lá, a gente acrescentar aqui e dar sequência, falando especificamente acerca da reforma, tanto com Lutero, quanto a reforma, quando ela se espalhou por outros locais. Né? A reforma que também alcançou outros locais. Tipos básicos de protestantismo. Vamos lá. Os 2 tipos originais, diretamente da reforma protestante, emergiram da igreja luterana
seguidores da ideia de Lutero, e a Igreja Reformada, calvinista. Pronto, esses aqui são os tipos básicos de reforma. A reforma luterana e a reforma calvinista. A reforma anglicana é aquela situação que foi abordada já em relação ao rei que havia se descontentado com o Papa devido à sua proibição. Então implementou ali uma suposta reforma, né, que na verdade era apenas a separação dessa área do catolicismo em relação ao governo do Papa. Tornou uma igreja católica nacional. Calvinista, formada por seguidores das ideias de Calvino. Esses grupos espalharam-se pela Alemanha, pela Holanda e pelos países escandinavos, pela Grã-Bretanha e mediante a imigração para a América do Norte. Um outro tipo de protestantismo foi aquele representado pela Igreja Anglicana. Então, os primeiros dois ele aborda como a Igreja Luterana e a Presbiteriana. E um terceiro tipo é o que ele está abordando em relação à Igreja Anglicana. Eles podem ser considerados protestantes no sentido de serem contrários a Roma, mas preservam mais do catolicismo do que outros grupos protestantes. Retém a liturgia, as outras doutrinas romanistas tradicionais, rejeitadas pelos outros grupos protestantes, especialmente as questões da sucessão apostólica e do sacramentalismo. O anglicanismo tem servido de uma espécie de ponte entre o catolicismo romano e o protestantismo. Um tipo de protestantismo de ala esquerda tem sido dos anabatistas e menonitas. Aí temos já chamado protestantismo radical, que quer além de uma reforma religiosa, uma revolução social, né? Então uma questão também, lutam também por uma questão de transformação político-social. Esses eram mais radicais, distinguindo-se por doutrinas que aos olhos dos grupos mais tradicionais eram consideradas extremadas. Os batistas, bastante parecidos com os grupos protestantes tradicionais, no tocante à maioria dos pontos, trouxeram algumas inovações no campo do governo eclesiástico, além de negarem a teologia sacramentalista e de ensinarem o batismo por imersão somente para os regenerados, características que já haviam sido adotadas pelos anabatistas, tá? E aí é uma crítica, né, ao sacramentalismo. Então aquela questão da missa, os sacramentos, a questão dos sacramentos serem perfeitos e santos em si mesmos, e assim não chama a participação do crente na atividade, mas apenas a observação daqueles ritos sacramentais por meio dos quais lhe é conferida a salvação, a santificação, o perdão de pecados. Então é um sacramentalismo que é rejeitado por essas igrejas chamadas não conformistas, né, que não se alinham à igreja anglicana, e os batistas também manifestam isso, né, não conformidade com esses ritos. A questão já do batismo por imersão e também aceito somente para adultos, também é outra questão que aproxima os batistas dos anabatistas, que foi exatamente um problema, porque tantos movimentos reformados, luterano quanto presbiteriano, não chegaram a mexer nessa questão. Mantiveram o pedobatismo, batismo de criança, que era inclusive uma facilidade também, vamos colocar assim, para a gestão pública. Porque nesta época, na época das grandes reformas, a igreja e o Estado estão ainda muito relacionados, muito misturados. O apoio para o surgimento das reformas também vem endossado pela participação de príncipes, de províncias, de alguns monarcas, tá, ok? De alguns representantes importantes do Estado, que lhes conferiam então este endosso, né, para que de fato eles transformassem a estrutura da igreja naquele local onde era por eles presidido. Então, para que esse cidadão fosse participante dessa gestão, ele adentrava pelo batismo. Então, o batismo dessa criança já o fazia participante daquela estrutura. Tá, ok? Então, foi mantido durante muito tempo essa questão do pedobatismo, que facilitava muito as coisas para essa gestão pública. Mas alguns movimentos que deram prosseguimento ao ideal da reforma, de fato retornando às Sagradas Escrituras, não, inclusive, eles requeriam até uma separação do Estado. Eles requeriam, de fato, eles lutavam para que a igreja e o Estado estivessem separados, para que fossem coisas, de fato, totalmente separadas, diversas. Então, essa questão da separação da igreja do Estado, né, não sendo mais influenciada e nem se valendo do Estado para a sua imposição,
e também a questão, tá certo, dessa rejeição ao pedobatismo. Entendendo que somente uma pessoa em sua fase adulta, né, detentora de sua consciência plena, poderia então aceitar a Cristo como seu Salvador e demonstrar isso por meio do rito do batismo, mas isso somente é aplicado a adultos, uma vez que o batismo é para purificar, para remissão de pecados, né? Negar a teologia sacramentalista e ensinar o batismo por imersão somente para os regenerados. Os batistas originais procediam da comunidade anglicana. Ver o artigo tal. Os metodistas formam uma espécie de movimento pietista. Os metodistas, veja. Os metodistas formam uma espécie de movimento pietista que se separou da comunidade anglicana, tornando-se independente. Aí fala mais sobre o metodismo no artigo dele. Os eruditos liberais formam uma espécie de frente de ala esquerda dentro do protestantismo. Surgiram no século XIX e se fizeram proeminentes no século XX. O movimento carismático emergiu do metodismo e em breve mostrou pouca força de coesão, fragmentando-se em denominações distintas. As denominações tradicionalistas também contam em suas fileiras com elementos carismáticos. De fato, isso ocorre até mesmo dentro da Igreja Católica Romana. Os três tipos tradicionais de protestantismo são os luteranos, os reformados e os anabatistas menonitas. Dali foram surgindo outros grupos e, por efeito de fragmentação, temos hoje o espetáculo de uma incrível variedade de manifestações do cristianismo protestante evangélico. Então veja aí